Fala, meus queridos alunos, mais uma vez aqui o professor André Luiz trazendo para vocês, desta vez, alguns exercícios que nós temos trabalhado no campo teórico, no campo prático, para poder, claro, dar uma descompensada, e não só por isso, para treinar aquilo que nós sabemos, né? Nós vamos desenvolvendo conteúdos, conceitos, fundamentos, e precisamos usá-los de alguma maneira. É válido lembrar a vocês que nós temos aulas teóricas sobre todos os exercícios que nós vamos trabalhar aqui, tá? Neste projeto Fique em Casa, nós temos ali o trabalho completo. Primeiro, é bom que você olhe a parte teórica, depois você vai lá e olha a parte prática, tá? Eu te convido a fazer isso, a fazer esse movimento. Bom, se você quiser olhar primeiro o exercício, tudo bem, né? Não tem nada contra, mas é sempre legal olhar a teoria, mas você pode, de repente, tentar fazer, aí surgir a dúvida, aí, eu vou tirar a dúvida lá na aula. Tudo bem, fique à vontade, a casa é sua, essa plataforma também, a aula é para você, o interesse é que você se sinta bem e faça da maneira melhor como achar, perfeito? Aí a metodologia você vai, né, descrevendo como você se sente muito mais aprazível, como você gosta mais de fazer. Eu quero só te chamar a atenção de uma coisa, cuidado com a dispersão, cuidado com a falta de atenção e cuidado aí com essas, né, condições de você não conseguir acompanhar por alguma razão as nossas aulas. Então, mantenha todo o material perto para evitar este processo, correto? Bom, nós temos alguns exercícios muito importantes aqui para fazer sobre um conteúdo que é, com certeza, um dos conteúdos mais exigidos no ensino médio. Isso falando em vestibulares, falando em aulas e principalmente na vida cotidiana, né, Barão? Então, nós precisamos ter muito cuidado com isso. Quando nós vamos, por exemplo, fazer qualquer coisa, desenvolver qualquer processo, entender qualquer aspecto da vida em geral, nós precisamos saber como vamos proceder. Bom, este processo, este procedimento, ele é importante. Então, nós já sabemos que as nossas ações elas terão impacto, isso dentro da visão que as pessoas têm sobre nós e da própria visão que nós temos do mundo e que o mundo constitui a partir daquilo que somos, tá? Então nós vamos estudar um pouquinho sobre ética e moral, tá? Fazendo alguns exercícios. Mais uma vez eu vou lembrar você, nós já temos aulas sobre isso, teórica. Então acompanhe lá, veja, tá? Dê uma olhadinha, anote e aí venha conosco nos exercícios que são importantes. Podemos afirmar que a moral distingue-se da ética pelas seguintes características. Então, moral. Se você observar a moral, dentro das nossas aulas, nós fizemos uma diferenciação. Na filosofia existe uma diferença. E aí, você vai lá, dá uma olhadinha, você vai conseguir encontrar. Situa-se no plano teórico, moral não é teórica. Teórica e reflexiva fica mais para a ética. Situa-se no plano das práticas sociais, sendo um fenômeno complexo, pautando em princípios. Princípios não necessariamente são regras. Então, não vai dar para a gente aqui. Situa-se no plano das práticas sociais, sendo um fenômeno particular e plural. Olha que coisa bem legal. Situa-se no plano da prática, da ação, pragmático, praxis. Um fenômeno particular, assim, ele é singularizado, porque ele pertence a cada cultura. Portanto, plural, ou seja, ele vai mudando para cada cultura. Muito legal essa alternativa para a gente. Plano teórico reflexivo, nós já sabemos que pertence à ética. Então, plano teórico reflexivo não vai caber para a gente para a moral. Quando você olha aquele quadro, aí vai lá mais uma vez, dá um Gonçalves Dias aí, vai lá na aula, você vai ver que tem um quadro de diferenciação. Esse quadro de diferenciação, eu sempre faço para que você entenda onde se encaixa cada conceito, a ética de um lado, a moral do outro. E aí, quando você observa, por exemplo, a ética, você vai ver que ela que é teórica reflexiva. Tá? E outra coisa, ela sendo teórica reflexiva, ela é universal, ela não é singular. Ok? Afirma que é necessário que um cidadão sempre seja clemente, leal, humano e religioso. Bom, não é necessariamente esta a diferença em relação à moralidade e à ética. Tá? Então, aqui, o que é que nos resta? Se você avaliar todas essas alternativas, você vai ver que a letra C aparece para a gente como uma melhor sugestão, porque vai encaixar direitinho todas as características, todas as potencialidades, todas as nuances que a palavra moralidade pode apresentar para nós, correto? Então, nós vamos fazer aí, nós vamos buscar, nós vamos assinalar, nós vamos cuidar da letra C. Então, marque para você
a letra C de casa. Correto? Perfeito? Vamos fazer mais uma aqui, para a gente ir consolidando este conteúdo, esses conceitos, analisando e ver como ele pode aparecer na verdade. Quando você coloca a segunda questão, a ética exige um governo que defenda a igualdade entre os cidadãos, a qual constitui a base da pátria. Sem ela, muitos indivíduos não se sentem em casa, mas vivem como estrangeiros em seu próprio lugar de nascimento. A ética, a defesa nacional, cooperação dos povos, e aí vai. Os pressupostos éticos são essenciais para a estruturação política e a integração de indivíduos em uma sociedade. Segundo este fragmento de texto, né, a ética corresponde a quê? Então, veja só. É muito comum que você perceba que até mesmo na antiguidade, ou desde a antiguidade, já na antiguidade, ética e política vão estar sendo compreendidas na mesma alçada, irmanadas, como se diz. Bom, é importante que a gente tenha essa noção, ok? Mas ela não foi todo o tempo assim, e hoje até existe um esforço para que isso volte, tá? Porque nós temos um dos grandes problemas, né, dentro da política, o pessoal diz que é um problema ético. Eu já acho que é um problema muito mais profundo do que isso, vocês querem saber, mas necessariamente nós temos uma carência muito grande de princípios éticos dentro da prática política, certo? Então veja só, aqui nós vamos analisar, tá, quais seriam, né, o que corresponderia melhor a essa questão da polis, da politeia da política e que encaixaria dentro da ética, por exemplo, tá? Então, são valores e costumes partilhados pela maioria da sociedade. Bom, nós temos aqui algum elemento interessante, tá? Que se referia à ética. Preceitos normativos impostos pela coação das leis. Não seria muito bem essa imposição das leis que nos interessariam. Normas próprias determinadas pelo governo de um país. Necessariamente também não vai entrar dentro tanto deste contexto, porque nós já temos aqui algo bem mais ditatorial, positivo, que necessariamente, eticamente, não encaixaria muito, perderia um grau de universalidade, de possibilidade, de reflexão, de entendimento crítico, né? Transferência dos valores familiares para a esfera social. É algo muito perigoso pegar a vida individual, familiar, a primeira célula da sociedade e transformá-la em algo universal. Não é algo aprazível, não é algo que se leve tão a sério assim a ponto de fazer. Proibição da interferência de estrangeiros na pátria de cada um. Isso aqui é xenofóbico. Você que estuda sociologia domina um pouquinho esse conceito. Então, não é um princípio ético que você imponha a não participação de qualquer segmento. Na verdade, é que você consiga absorvê-lo e colocar com que ele participe para que todos, né, tenham pelo menos esta possibilidade. Senhores, do que nós estamos avaliando aqui, é válido vocês perceberem que várias alternativas estão colocando sérias limitações, sérios propósitos compartimentados à expressão ética. E não é esta, com certeza, a característica mais marcante da ética. Então, assim, a que tem menos prejuízo, né, a gente funciona assim, na área de humanas, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Às vezes você não vai marcar mais correto. Professor, eu não concordo com a mas no momento, tá, a que mais oferece condições de preencher aquilo que ética vai simbolizar dentro da questão política é a letra A. Embora fale somente de maioria, né, muita gente até questiona, mas não é a maioria, tem que servir para todos. Mas dentro da polis democrática, dentro da politeia democrática moderna, representativa, o conceito de maioria ainda é dominante. Então, assim, a ideia é que a gente consiga entender que as alternativas, tá, elas vão preencher, em suma, a maioria, ou até mesmo não vão preencher de todo, tá, aquilo que nós consideramos como o vocábulo a ser perseguido ou que o comando estabelece. Então, quando você percebe que o comando fala da ética e ela vai se inserir dentro do contexto político, nas alternativas aqui, a letra A é que vai apresentar uma sugestão bem melhor que as outras. Obviamente que nas outras alternativas você tem algumas partes que são importantes e outras que vão tirando, não, vão servindo de distratores, vão, né, colocando bem distante aquilo que nós estamos procurando, ok? Então, dentro desta questão, nós vamos ficar mesmo, né, a nossa alternativa,
aquela que nós vamos, né, patentear como resposta ou deixar aos senhores, para que os senhores possam, tá, significar como aquilo que vai trazer algum elemento importante para a gente. Obviamente aqui nós vamos marcar a letra A, tá certo? Então é importante que você aí assinale a letra A nesta questão, correto? Vamos aqui para mais uma, a terceira questão, depois da segunda, antes da quarta. Um cidadão é um indivíduo que pode participar no judiciário e na autoridade, isto é, nos cargos públicos na administração política e legal, de forma ética. Aristóteles, a politeia, traduzido como uma política aristotélica. A polis, né? O termo cidadania é sempre compreendido a partir da ética. Isso é importante a gente sempre frisar, que esta possibilidade da ética realmente interferir no campo político. Pode-se depreender que no texto de Aristóteles a palavra cidadão ético significa um indivíduo que, aí vem a deixa, né? Vamos lá. Contribui para melhorar as condições dos mais favorecidos? Não, tecnicamente não é isso. Não é este o elemento que um princípio ético traga para nós. É isso? Então, e aí a polis necessariamente, tá? Não é isso que o trecho está colocando para a gente, tá? B, não se omite nas escolhas importantes da economia. Bom, não é necessariamente da economia, é da vida coletiva na polis. Então, é necessário que a gente tenha sempre esta preocupação, é a vida coletiva. Letra C, age em prol de um futuro melhor para si? Não, não é muito bem isso, tá? Pode legalmente influenciar o futuro da comunidade? Legalmente, a partir da lei, ó, participar no judiciário, a autoridade. A letra D, sim. A letra D traz algo para a gente importante. Não é reconhecido como exemplo para toda a sociedade. Não é, teoricamente, isso. Então, aqui, você vai perceber que a letra D é a alternativa que a gente vai, né, ficar com ela, porque traz, dentro do texto, algo referente à lei, ao judiciário, à participação, tá, dentro do sistema judiciário. Então, nós temos legalmente, ó, a lei, ó, bem aqui, fica essa deixa muito importante, tá, que a gente entenda legalmente influenciar o futuro da comunidade. Marque a letra D, pode marcar a letra D para você aí, ok? Show de bola? Vamos continuar. A quarta questão. Se decide que o homem não é livre, ele pode apelar para o tribunal enquanto concidadãos do demo, né, do povo, elegem 5 de seu grupo como acusadores. Se for decidido que o julgado não tem direito de ser registrado como cidadão, a cidade vende-o como escravo. Mas se ele vencer a causa, os representantes do demo são obrigados a registrá-lo. Assim, eticamente, se resolve um problema. Aristóteles, a Constituição de Atenas. O texto de Aristóteles apresenta uma definição de ação ética na política em Atenas no século IV a.C. Uma diferença, aí olha o comando, uma diferença entre o conceito antigo e moderno de decisão é que antes ele levava em conta o quê? Antes eles levavam em conta em quê? A profissão, a gente sabe que não é baseado na profissão, tá? A democracia ateniense não leva em conta isso. A ideologia dos indivíduos também necessariamente não é esta a base principal. As posses dos indivíduos, sim, nós sabemos, né, que a forma como você nascia, a partir de uma família que era beneficiada, claro, economicamente, cheia de posses, de terras e riquezas, tinha um impacto muito grande dentro deste processo. O gênero, não, necessariamente, o gênero não era somente isso, pesava mais realmente a questão das posses. A raça, a etnia. Claro, obviamente que existia isso, mas não era isso que determinava por excelência, tá? Então você pode ter atenção, necessariamente, que quando nós estamos falando da Grécia no século IV a.C. e desta Grécia que vai levar em conta, dentro do conceito antigo, aquela base que vai deflagrar, anunciar ou construir, tá, a participação do indivíduo, então nós vamos aqui ficar com a letra C de casa. Marque para você a letra C de casa, correto? Perfeito? Então, deixa a letra C para você aí. Vamos avançar um pouquinho. Vamos construir aqui mais alguma coisa. A quinta questão. A quinta questão. A ética é uma característica inerente, ou seja, está dentro
Muitos consideram até como um elemento, alguns autores, na verdade, colocam como elemento biológico, sabe? Ou seja, a gente nasce e já está escrito como mitose, meiose. A gente precisa entender a ética também como algo que está dentro do nosso corpo, escrito no nosso DNA e, portanto, é um imperativo. A toda a ação humana, e por esta razão, é um elemento vital na produção da realidade social. Todo homem possui um senso ético, uma espécie de consciência moral. Claro que você sabe o que é certo e o que é errado. E saber o que é certo e o que é errado, esse senso, certo? Ele vai, obviamente, impactar na sua consciência, porque quando você fizer algo errado, você sabe que a sua consciência vai acusar. Pelo menos era para fazer isso, né? Assim, vai pesar. Você vai ficar decepcionado, por exemplo, consigo mesmo, tá? Ok? Estando constantemente avaliando e julgando as suas ações, por serem boas ou mais, certas ou erradas, justas ou injustas. Esse é o processo, gente, normal que nós temos dentro do que nós entendemos como ser humano ético. As suas ações morais, elas são executadas e você o tempo inteiro vai julgá-las. Você vai encaixá-las em determinadas condições e aí quando elas são consideradas corretas, você o quê? Você se sente bem. Quando elas são consideradas erradas, você tem de consertá-las. Isso vai pesar na sua consciência, isso vai levar você a se comover com o que fez. Tá? É até importante, né, que a gente tenha esse termômetro, porque as pessoas que são capazes de fazer isso são pessoas que a gente não pode perdê-las necessariamente. A partir da leitura, pode-se afirmar que ética é. Aí nós vamos pegar o vocábulo ética, o conceito de ética necessariamente, tá? Que é importante a gente ter isso em mente. É um conjunto de comportamentos necessariamente vai falar mais da moralidade, não necessariamente da ética, certo? O comportamento em si, relacionado à conduta humana de uma sociedade organizada. O comportamento em si, a ação do indivíduo, a forma como o indivíduo age, tá? Ela está bem mais dentro da moralidade. A maneira como os seres humanos se comportam, mais uma vez, esse comportamento, essa prática necessariamente está dentro da moralidade muito mais incisiva. Letra C, um princípio fundamental para que o ser humano possa viver em família. Bom, é até interessante, mas não é só em família, tá? Mas está melhor até que os outros. D, um conjunto de valores morais e princípios que norteiam a conduta humana. Certo, a letra D está bem mais ampla que a letra C. A letra C está fechando na família, mas nós temos aqui valores, princípios que norteiam, não é o comportamento, não é a prática em si, mas vai norteado. Funciona como uma bússola, por exemplo. É estabelecer, ok, formas de você se situar no espaço e no tempo a partir daquilo que você precisa fazer. Não é o fazer, é o caminho, é a indicação dele, é a composição dele, entende? Por isso que essa palavra comportamento aqui, ela fica um pouco mais para a moralidade. E aí não vai encaixar muito bem no conceito de ética enquanto filosofia. Aí nós temos aí que diferenciar esse negócio, tá bom? Então a letra D, pela amplitude que tem, ela abarca muito mais os conceitos, ela traz dentro dela um significado muito melhor que a letra C, ok? E a letra E, a maneira como nos comportamos, mais uma vez vem um comportamento, tá? Então entenda uma coisa, até por uma questão lógica, como nós temos várias alternativas colocando comportamento, provavelmente onde tem essa palavra não é a resposta, certo? Tá? Mas é uma questão lógica, tá? A lógica também ajuda. E se você ficar com a letra C, a letra D, você vai perceber que a letra D, obviamente, ela oferece para a gente algo que pode preencher, que pode satisfazer, que pode acertar no alvo daquilo que nós consideramos como algo referente à ética em si. Obviamente, obedecendo sempre à diferenciação que nós estabelecemos sobre esses vocábulos, correto? Então, nós só temos uma saída aqui. A saída que nós temos é assinalar a letra D. A letra D vai aparecer para a gente como uma grande opção de resposta, tá? Então, você assinala aí e perceba essa diferenciação. Você pode também perceber que muitas questões, tá? Elas são construídas a partir dessa diferenciação entre ética e moral. Você precisa sempre estar com ela na sua consciência, na sua cognição,
na sua inteligência, para saber reconhecer, identificar, pontuar onde estão os elementos que vão marcar essa diferença, tá? Então, é muito importante, perceba o quanto é utilizado isso, tá bom? Mas fica aqui o nosso forte abraço, professor André Luiz, deixando com vocês mais uma gama de exercícios solucionados para que nós possamos compreender melhor o nosso caminhar, o nosso conteúdo, o nosso grande conceito de ética e moral. Professor André Luiz aqui, deixando o conselho, fique em casa, fique conosco e fique estudando.